Passou. Bom dia a todos. Hoje, dia 9 de março de 2022, no mês da mulher. Então, nosso assunto, nossa pauta de hoje é franquia e licenciamento como estratégia de modelo de negócio inovador e escalável. Quem vai falar para a gente aqui assim hoje é a doutora Carla Demétrio, que é advogada, especialista na área de Direito Constitucional e Propriedade Intelectual, gestora da empresa Marques e Registro de Marcas e CEO da empresa Franquias. Possui experiência em proteção e expansão de negócios, com enfoque na resolução de questões administrativas e judiciais na defesa da propriedade intelectual. Bom, doutora Carla, a gente agradece aí a sua disponibilidade em nos passar esse conhecimento para a gente hoje, tá? E fique aí à vontade, para dar sequência na apresentação. Muito bom dia, Nilmar, muito obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos que estão aqui, que compareceram, que estão presentes, para ouvir um pouquinho, na verdade, né, desse tema tão bom para nossas empresas, né, quando se fala em empreendedorismo e inovação, que são sempre tópicos aqui, né, do Iguaçu Vale, que é de entender também, além da proteção, né, da sua marca, da patente, toda a inovação que vocês, empresários, já fizeram, provavelmente, né, nós já estamos aqui num grupo muito evoluído. No Iguaçu Vale não tem ninguém que já não tenha registro de marcas, né? Esperamos assim. E agora falar de um tema que é agora, né? Vocês já chegaram no patamar de empresa que já está estável, que está com crescimento ascendente. O que fazer para expandir? Quais são as formas? Como se preparar? Quais são os primeiros passos? O que isso vai trazer de benefício para a empresa de vocês? E, principalmente, é possível? Vocês podem entender que a empresa, né, que ainda é uma empresa pequena, ela ainda está num momento ainda que não é propício, ela é possível você tornar ela escalável? Então, esses serão os objetos que a gente vai tratar aqui hoje. De uma forma mais sucinta, nós não vamos aprofundar, não quero, né, entrar em assuntos muito jurídicos, porque realmente a intenção é desmitificar, né, toda a complexidade que é dada ao assunto da franquia e licenciamento. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, muito embora eu preferiria sempre fazer, né, um bate-papo de uma forma mais de exposição de conhecimento mesmo, e qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo ali da apresentação, pode interromper, pode me chamar, porque a gente está aqui para debater, né, para construir esse conhecimento acerca ali de franquia e licenciamento. Então, vamos compartilhar aqui e vamos iniciar. Qualquer coisa, Nilmar, me ajuda aqui, se não der conta. Estão me vendo? Tudo certo, Nilmar? Posso passar? Sim. Pode avançar. Então tá. Então hoje o tópico franquia e licenciamento como estratégia de modelo de negócio inovador e escalável. Primeiro, por que inovador e escalável, né? Quando a gente fala, obviamente, de inovação, não é o tópico aqui, não vou me aprofundar nisso, porque todo dia é falado de inovação aqui no Iguaçu Vale, né? Mas a inovação e o empreendedorismo, eles são temas estritamente ligados, né? Porque uma motiva a outra e, principalmente, é o compromisso que o empresário tem em crescer o seu negócio através da inovação.
Existem vários processos de inovações e várias vantagens estratégicas quando você, empreendedor, inclui a inovação como parte do processo do crescimento da sua empresa, né? O que importa para a gente hoje é entender que da mesma forma que a inovação ela está intrinsecamente ligada ao empreendedorismo, a propriedade intelectual também está. Porque tudo que você inova precisa passar por um processo de proteção. E a lei de propriedade intelectual, na verdade, foi feita uma divisão de matérias e temas que vai sempre agrupar todos os conhecimentos e as inovações, né, em segmentos. Então, quando se fala propriedade intelectual, lembrando, só a título de explicação, né, nós estamos falando do gênero, em que são espécies dessa propriedade intelectual, os direitos autorais, as marcas, as patentes, o desenho industrial e também as proteções já aleatórias, né, que são chamados os cultivares e demais atos. Tudo isso faz parte do mundo propriedade intelectual. E por que a gente fala sempre, né, inicia sempre falando de marca? Por que a gente sempre baixa, né, no assunto de que o primeiro passo do empreendedor, quando inova, quando traz uma inovação para o seu negócio, é entender que essa inovação ela vai tornar o negócio, vai fazer ele em crescimento, e a marca cresce junto, e, portanto, a marca também precisa estar protegida. E a forma de se adquirir a proteção do registro de marca, né, é através, né, a forma de adquirir a proteção da marca é através do registro de marca, né? Existem aqui assuntos que vocês já sabem, que é a importância da marca, quais são as vantagens de garantir essa proteção, né? Mas o porquê que eu sempre falo que a gente tem que iniciar o assunto franquia com isso, né? No artigo 1º da lei de franquia, e aí a gente vai passar aqui só para vocês entenderem, né, que existe uma lei, a lei 13.966 de 2009, que vai regulamentar todo o processo de criação de franquia. E é muito interessante a gente entender que no primeiro artigo da lei, a lei ela vai estabelecer que é requisito inicial de um franqueado ele ser titular ou requerente de direito sobre a marca. Então, aqui a gente começa a entender que no artigo 1º da lei, ela fala a obrigação. Vocês, empresários, empreendedores que estão aqui, vocês têm a pretensão de tornar o seu modelo de negócio escalável? Precisa primeiro verificar se o seu processo de registro de marca está concluído ou está, pelo menos, depositada a marca, porque é requisito inicial para que você consiga transferir todo o seu conhecimento para um terceiro, que a marca seja sua. Então, por isso que a gente está adentrando aqui ao conhecimento, né, de franquia e licenciamento, expondo a importância prévia de que a sua marca ela tem que estar regularizada. Sua marca ela tem que estar protegida através da titularidade, né? Se não tiver, aí então a gente pausa o processo de franquia, pausa o processo de licenciamento e regulariza ela. Faz toda uma adequação, faz uma mudança, faz um novo protocolo para regularizar esse requisito inicial, tá? Então, o primeiro ponto, quando a gente vai pensar em desenvolver um processo de crescimento através de franquia e licenciamento, é verificar. A minha marca está ok? Ok. Se tiver ok, então agora nós voltamos, né? E vamos entender os procedimentos que tornam possível a expansão do seu negócio. Hoje, existem dois grandes movimentos, né, dois grandes instrumentos legais e jurídicos que permitem que vocês façam essa expansão de uma forma mais segura e rápida, que é o licenciamento e a franquia. Muitos de vocês já ouviram falar ou sabem que é, porque de fato, né, segundo os dados da Associação da Associação de Franquia, né, hoje, o mercado de franquia e de licenciamento, ele teve um crescimento de mais de 40% entre um ano e o outro, né? De 2021 para 2020 para 2021. Então, de fato, está se tornando um modelo de negócio mais seguro, né? Quando a gente faz todo o levantamento na modalidade de crescimento mesmo. Qual é a diferença entre um e o outro, né? O licenciamento, ele nada mais é que um contrato que o licenciado autoriza o uso dos direitos de uma propriedade intelectual. Só isso. Ele autoriza um terceiro a usar a marca, a usar o logotipo, a usar, né, determinado nome no produto que ele criou. Então, é somente uma autorização de uso de alguma propriedade intelectual dele.
pode ser a autorização de uso até mesmo de uma patente, de uma invenção que ele criou. Então, quando você vai passar, vai autorizar somente o uso, mas você não faz gestão, você não faz administração de nada, você não impõe requisitos praticamente algum, né? Somente autoriza o uso mediante o pagamento de um determinado royalty, isso é licenciamento. Então, existem vários casos, o mais comum agora que está todo mundo falando, né, que né, é o Big Brother ali. O Big Brother é uma modalidade de licenciamento. E que a Globo fez? A Globo pegou a autorização de uso do nome Big Brother e ela administra, ela gerencia, ela escolhe o que ela tem que o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer na modalidade dela. Não há realmente aqui a gente aponta bem direitinho que os licenciados, eles são responsáveis pela própria gestão, como não tem suporte, ou muito pouco suporte do licenciador. Então, tem liberdade criativa, né, para operar uma unidade e fazer mudanças quando for necessário. Não tem isenção de adesão à marca, ou seja, você não existe uma obrigatoriedade de cobrança de taxa, né? A gente fala de taxa de garantia mínima quando a gente está falando de licenciamento, né? Ao contrário de taxa de franquia, quando a gente está falando de franquia. Então, o empreendedor, ele decide quanto ele quer gastar, ele tem liberdade para fazer atuação durante a sua gestão mesmo. Então, essas são as principais diferenças. Então, o licenciamento, ele garante o quê? Ele garante velocidade. Então, por exemplo, nós estamos fazendo agora aqui em Foz do Iguaçu, né, onde é a minha matriz da franquice, que é a minha outra empresa, nós estamos terminando de fazer agora o licenciamento não sei se vocês já ouviram falar, mas o Luciano, da empresa Lucro Certo, aqui de Foz do Iguaçu, ele optou em fazer o quê? Olha, eu desenvolvi um sistema de venda de consórcio, né? Um sistema de venda de consórcio vinculado às AHS Consórcio. E todo esse know-how de desenvolvimento de meu processo de vendas, eu não quero transferir. Eu não vou fazer uma franquia para transferir obrigatoriamente toda a minha metodologia, mas eu quero que uma outra HS consórcio de um outro estado ou de uma outra cidade use a minha marca Lucro Certo, tá? Para que venda mais, porque a minha marca eu já ganhei posicionamento aqui no mercado regional. Então, o que nós estamos fazendo com ele? Ele não quer franquear porque ele não quer passar a metodologia. Então, a forma mais rápida de garantir o crescimento exponencial da empresa dele é fazendo o licenciamento de uso de marca. Então, nós vamos fixar um valor, um fixo mensal, para que determinada unidade que já exista da HS Consórcio adquira o direito de uso de colocar lá na fachada dela, que ela é uma licenciada Lucro Certo. Então, isso facilita um crescimento exponencial e a previsibilidade antes do lançamento, só para vocês terem uma ideia, antes de lançar o sistema dele, a gente nem terminou toda a parte de processo de circular, né? Ele já tem 30 unidades já, né? 30 unidades já que querem adquirir o sistema de licenciamento dele. Então, isso facilita muito a expansão, isso facilita muito realmente que a sua empresa alcance, né, visibilidade a nível mais regional ou nacional até mesmo, com uma simples administração de uso de marca e não administração de modelo de negócio mesmo. Já a franquia, por outro lado, né, o franqueador, né, ele já vai autorizar por meio de um contrato, né, além do uso da marca, tudo que se trata do método e sistema de implantação do negócio dele. Então, o que acontece? A franquia ela é mais complexa porque você vai transferir realmente todo o seu know-how e todo o seu sistema operacional que você desenvolveu. Então, o franqueado ele vai receber uma obrigação de replicar o seu modelo de negócio. Então, o franqueado ele vai receber a obrigação de cumprir os padrões que você estipulou, de usar o sistema que você desenvolveu, de aplicar uma metodologia de venda que você criou. Então, quando você recebe esse pacote pronto do terceiro, do franqueado, então isso é franquia. Não há liberdade criativa, você tem que cumprir o que o franqueado criou. Você tem, não há a gestão e a administração por parte do franqueador. Então, essas são as principais e mais importantes diferenças, né, entre licenciamento e franquia. Agora, vocês precisam entender, né, quando vocês vão analisar, e agora, o que eu faço na minha empresa? Qual que é a melhor forma, né, de eu escalar o meu negócio?
Vocês precisam entender qual é o momento de empresa de vocês. Vocês estão num momento viável, já estruturado, para garantir, além da gestão da franqueadora, a gestão também de um franqueado? Se vocês já estão nesse momento de empresa, né, se já está tudo ok, tudo redondo, tudo certo, o modelo mais adequado sempre é a franquia. Por quê? Porque daí a gente consegue conseguir um controle de qualidade, a gente consegue construir um controle, né, de realmente você ter um crescimento mais regular. Já agora, se você realmente não tem a pretensão de exercer controle nenhum, e se você já está no estado de empresa, que não, ou até mesmo o seu modelo de gestão, a forma do seu negócio não precisa de controle. Se isso for o caso, se o que você desenvolveu não precisa de uma efetiva supervisão, o melhor modelo para você é o licenciamento. Ele é mais rápido, o processo de finalização, o custo é menor, ele é mais escalável, porque não tem a obrigação de taxas, né, que a franquia exige. Então, essas ponderações, aí é importante que você analise o seu negócio para encaixar a melhor forma. Sempre eu falo que se vocês chegarem, se estão nessa fase de empresa que querem crescer, é muito importante, né, entender, fazer um primeiro diagnóstico, uma análise. As empresas especializadas nessa área, elas sempre vão passar para vocês um briefing para vocês responderem, e através dos dados que vocês colocarem no briefing, a gente vai identificar melhor e vai dar uma posição de qual seria o melhor modelo de negócio para vocês, né? O mais importante é conhecer a diferença entre eles, e agora a gente vai adentrar um pouquinho mais também nos dados mais técnicos que exige uma franquia. Por quê? Porque o licenciamento, como a gente falou, como ele é mais simples, não exige obrigações de manuais, não exige obrigações de fornecimento de dados mais certos de processos internos. O que exige-se hoje quando nós vamos fazer uma modalidade de licenciamento? Apenas uma circular de oferta de licenciamento e o contrato de licenciamento, que esses são documentos obrigatórios. Agora, já a franquia, além da circular de oferta de franquia, que é chamada COF, né? Ela vai exigir o pagamento e avaliação de uma taxa de franquia, vai exigir o pagamento de taxa de fundo de marketing e também manuais, né? Então, qual a diferença do licenciamento para a franquia? Realmente a inclusão de todas as etapas processualizadas através de manuais. Então, isso torna o processo de franquia um pouquinho mais longo e um pouquinho mais complexo mesmo, porque se vocês não têm se a empresa ainda não tem uma padronização, é necessário parar tudo e iniciar todo o procedimento de padronização, que eu vou explicar daqui a pouquinho, né? Então, entendido muito claro, né, qual que é a diferença entre licenciamento e franquia, agora nós vamos para a lei. A lei de franquia, que é a lei 13.966 de 19, ela estabeleceu já qual é o conceito de franquia. O que é franquia para a lei, segundo a lei, né? É quando o franqueador autoriza, por meio de contrato, um franqueado a usar a marca ou outra natureza de propriedade intelectual, sempre associados aos direitos de produção ou distribuição exclusiva de produtos ou serviços, e também ao direito de uso de métodos e sistemas de administração do negócio ou sistema operacional desenvolvido e detido pelo franqueador, mediante remuneração, direta ou indireta, né? Sem caracterizar, obviamente, relação de consumo ou vínculo. Então, isso é o conceito que a gente acabou de resumir quando nós estamos tratando de franquia. Por que agora a lei fala também, né? Por que você precisa ou deveria franquear o seu negócio? Para franquear, né? Você pode qual que é o benefício disso para você, né? Primeiro, expansão e fortalecimento de marca, obviamente, né? Então você consegue com a franquia ter um alcance maior e um fortalecimento e posicionamento da sua marca, e sem contar com o mais importante, que é a rentabilidade, né? A franquia, ela permite, né, a cobrança de taxas que gera retorno imediato para vocês. Então, isso é a franquia desenhada de acordo com a lei. Segundo a lei, existem alguns requisitos, né, para que você consiga desenvolver todo esse processo de franqueabilidade. O principal deles, como mencionei, no requisito número 1, é que você deve ser o titular ou o requerente do direito sobre a marca. Ponto. Você tem que ter o registro da sua marca.
O franqueador, ele também, além de passar o direito de marca, ele também tem que oferecer ao interessado esse circular de oferta de franquia. Para quem nunca viu, ou quem não sabe o que é uma circular, a circular nada mais é do que um resumo, né, desde o início do que é a empresa, qual é a história da empresa, quais são as missões e valores da empresa, até como rentabilizar por meio da empresa dele. Então, ela vai resumir todo o modelo de negócio, a gente fala que é um business plan, né, mesmo, é o business plan resumido que mostra a estruturação de faturamento, mostra todo o tempo de retorno de investimento que a pessoa já tem comprovado isso, e mostra todos os outros dados já sensíveis da empresa, né? Isso tudo essa é o resumo da circular. Por isso que a lei de franquia, só para título de explicação também, a lei ela vai exigir sempre que vocês, quando estiverem nesse processo, que vocês desenvolvam a COF e entregue ao interessado para que ele, no prazo mínimo de 10 dias, ele aceite ou não, né, o negócio, e se somente após esse prazo de 10 dias que ele leu a COF, é que é possível transferir isso, converter isso numa venda final de franquia através de um contrato de franquia. Então, os passos, a lei, ela é tão clara quem fala isso, que ela fala assim, primeiro você oferece a circular, primeiro você oferece o COF, o interessado leu, aprovou, verificou realmente a tua COF, aí você vai passar para o segundo passo, que é o contrato. Então, não pode receber antes do contrato nenhum pagamento, nenhuma taxa, nenhum royalty, nada, né? Tudo tem que esperar ele analisar a COF. Passou a análise da COF, aí você entra, né? E converte em contrato definitivo de franquia e faz o pagamento da taxa de franquia. Tudo isso para dar segurança, né, para o interessado, segurança para o franqueado, porque ele sabe que naquela COF tem que estar tudo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que a lei fala que tem que conter numa COF. Além disso, como eu falei, ele vai entregar uma COF e vai passar, então, para um contrato definitivo de franquia. Então, tem que ter, esses requisitos, são os requisitos legais, né? E agora, a parte que mais diferencia uma franquia de um licenciamento é que tem que ter o fornecimento dos manuais. Quais são os principais manuais, então, de uma franquia, né? Quando você estiver desenvolvendo o seu negócio, é muito importante entender se vocês já possuem esses tipos de manuais ou se vocês ainda não fazem nem ideia não tem nem nada da empresa de vocês. E se vocês não tiverem nem um comecinho disso, tem que se atentar e já começar a produzir, começar a parar e começar a textualizar todos esses procedimentos internos, né? Primeiro manual mais importante, que é o manual de implantação, né? E é necessário que o candidato receba um passo a passo do que ele precisa fazer para adquirir a sua unidade de franquia na cidade dele. Então, ele tem que entender visualmente e documentalmente quais são essas etapas de implantação. Então, vocês precisam, então, desenvolver, obviamente, um manual disso e entregar para ele ler e seguir as regras do manual, né? O segundo manual mais importante é o manual de operação, ou seja, o que ele tem que... Ele entendeu o processo de implantação, começou a rodar, como ele vai operar, quais são as etapas internas, o que ele tem que criar internamente, quais são as operações que ele vai fazer, né? Tudo isso dentro, então, do manual. Então, é operacional total está aqui. Aqui, geralmente, nós colocamos no operacional também o comercial, né? Nós incluímos quais são os processos de venda, como que ele vende, como que ele vai fazer toda a administração da equipe dele, tudo dentro do manual, né, realmente operacional. O terceiro manual mais importante, gente, é o manual de marketing e venda. A grande vantagem da franquia em relação ao licenciamento é que vocês conseguem ter um controle do que o teu franqueado vai poder postar, o que o teu franqueado vai poder, né, como que ele vai poder usar uma estratégia de marketing para crescimento na cidade dele. Então, tudo isso deriva desses manuais que vocês vão ter que antes entregar para ele. Então, a complexidade da franquia está aqui. Então, o core business, o seu core business vai estar aqui, entendeu? Vai estar desenhado nesses manuais. E é por isso que a gente precisa, e a lei fala, né, que em troca de tudo que você está transferindo nesses manuais, que você vai receber o pagamento de uma taxa de franquia, né? Que nós vamos depois analisar como calcular essa taxa de franquia também, né? Então, vocês vão desenhar um manual de marketing e vendas, e aí vocês vão também desenhar um manual de administração e controle.
Ou seja, aqui vem umas maiores perguntas quando a gente vai falar e vai abordar isso para os nossos clientes, né? Eles ficam assim, doutora, o que que eu faço? Eu vou passar todo esse know-how, eu vou passar tudo isso para o cliente. E se ele resolve, né, pegar esses meus manuais e abrir o negócio dele? E se ele resolve, né, pegar todo o meu know-how, implantar e depois de um ano tira a minha marca e coloca a marca dele? O que que acontece? Gente, provavelmente essas são as maiores dúvidas, né, quando a gente fala do mundo de franquias. Aqui no Manual de Administração e Controle vai prever exatamente nós vamos ter que prever exatamente essas situações, ou seja, se eventualmente ele ocorrer essa quebra de contrato ou ocorrer essa mudança, né, existem algumas seguranças jurídicas que a gente vai colocar para garantir que ele tem uma finalidade. A principal delas, sempre, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, que é a confidencialidade e a cláusula de barreira. Então, não sei se é de assunto de conhecimento de todos aqui, mas acho que sim, né? Tem que ter a previsão sempre de uma cláusula de barreira que vai impedir, por uma determinada quantidade de tempo, que o franqueado exerça a mesma atividade no mesmo local que ele tá fechando com o contrato de franquia com vocês. Então, ele é uma cláusula de vedação de concorrência. A gente chama de não compete, né? Então, ele não pode, a partir do momento que ele assinou um contrato de franquia com vocês, ele está proibido de exercer a mesma atividade durante determinado período de tempo naquele mesmo local. Ele não pode ser concorrente de vocês. Então, essa cláusula tem que estar. Inclusive, a gente fala que até mesmo no NDA, quando a gente vai mandar o NDA, eu já coloco junto, porque, querendo ou não, vocês já vão abrindo segredos de negócios ali já na primeira exposição, né? Então, isso é uma primeira proteção. Tá bom. Então, daí vocês falam, mas não adianta nada uma cláusula que prevê um não compete, mas ele vai lá na prática e quebra. Aí, essa cláusula, ela vai impedir, tem uma forte proteção legal jurídica, né? Se ele fizer isso, vai ter que, em todo caso, obviamente, entrar com uma ação, né? Mas na ação, o juiz, existe um posicionamento de proteção muito grande no âmbito judicial, de garantia de aplicação dessa cláusula, né? Então, não se afasta, não tem risco do juiz não aplicar. Então, isso são coisas que já têm uma segurança jurídica em razão de vários precedentes administrativos, judiciais, né? Então, nesse caso, você vai ter que entrar com uma ação e o juiz vai impedir ele de continuar a atividade, tá? Então, não adianta, se ele quiser fazer por ele mesmo, tá tudo bem, tudo certo, mas o juiz vai lá e vai impedir ele em razão da cláusula de não compete, ou vocês vão cobrar uma multa, né, ali que a gente coloca bem estratosférica, para impedir que ou ele continue com a atividade, mas paga a multa, que daí você pelo menos tem a restituição, né? Então, essas são as garantias jurídicas, porque se ele tiver a quebra de contrato, garantir que esse know-how não seja utilizado por ele no desenvolvimento da atividade dele, né? Isso é muito importante. E além de outros séries de instrumentos jurídicos, tá? Que a gente prevê em sede de contrato para garantir que isso não aconteça. Mas o que a gente está expondo aqui? Está expondo que tudo isso tem que ser desenvolvido e desenhado por vocês nesse manual de administração e controle, tá? E o manual de identidade visual, por fim, é aquele que vai falar, né, como que a pessoa vai usar a tua marca, a forma dela nas comunicações no dia a dia dela, quais são os padrões que vocês vão obrigar ela a utilizar a marca. Então, tudo isso, gente, são os requisitos iniciais. Sem isso aqui, a franquia não se desenvolve, né? Então, tem que analisar o estágio de modelo de empresa, o estágio mesmo, né? Qual é o grau que ela está, para verificar se é possível a gente manualizar ela. Se não for possível, tem que começar do zero. E agora, só a título de explicação, porque se a gente for entrar aqui, né, o Nilmar fica louco, vai me pegar aqui, porque a gente vai ficar 2 horas aqui de palestra, e não é objetivo, né? O objetivo é só para expor para vocês alguns requisitos que a lei mostra que a sua empresa, seu negócio, necessariamente deve ter para que consiga criar, né, os itens e preencher os requisitos aqui da COF. Então, resumindo, só para vocês entenderem, a COF, né, que ela é o principal, o coração da franquia, né? Por exemplo, vocês vão ter que abrir um CNPJ de franqueador. Por quê? Porque o inciso 2º fala que vai ter que ter uma pessoa jurídica com KNAI de franqueador. Entendeu? Então, isso é uma coisa que as pessoas não acham que da onde que é necessário, por que eu preciso fazer isso? Porque está na lei. Está aqui obrigando, né, que vai ter que fazer essa demonstração, essa abertura.
O terceiro inciso fala que é mais importante, gente, vocês vão ter que ter os balanços e demonstrações financeiras dos últimos 2 exercícios. E aqui é um ponto porque eu queria trazer e explicar para vocês, é que algumas das dúvidas que mais frequentes também são, tá bom, eu nasci ontem, aqui, eu tô com 1 mês de atividade, quero franquear. Você consegue? Não. Você não consegue franquear. Por quê? Porque você precisa do balanço demonstrativo financeiro dos últimos 2 exercícios, tá? Então, assim, pode fazer? Pode. Não existe uma penalidade, não existe uma penalidade, mas se quiser o franqueado, né, entender lesado, ele pode anular o teu contrato de franquia, porque você não tinha realmente os balancetes, né, e as demonstrações financeiras do período. Então, é muito importante construir toda uma fase de solidificação, consolidação da empresa mesmo, né? E esperar passar por esse período inicial de 2 anos para depois franquear. O inciso 4 também fala das ações judiciais, que vocês vão ter que constar ali na COF, vai ter que falar a descrição detalhada do seu negócio, vai ter que ser criado um perfil de franqueado ideal, né? Então, realmente vai ter que ser feita uma análise de mercado para identificar qual é o seu perfil de cliente ideal e já tem que constar isso na COF. Então, todas as informações detalhadas do modelo de negócio, que geralmente o seu business plan já consta, tá? Então, quem não tem business plan sofre um pouquinho porque vai ter que iniciar. Mas quem já tem só repete, né, o que já foi construído lá do início. O inciso 7 fala que o mais importante, ó, que é obrigatório também constar na COF já o valor total do investimento inicial necessário para aquisição e implantação da franquia. Então, por isso vocês vão ter que fazer um levantamento de quanto custou, né, a sede de vocês, e essa sede que vocês vão estar replicando, qual que é o valor atualizado para se vocês quisessem abrir uma nova, né? Tudo isso tem que já tem que estar formatado aqui nessa COF. E o valor inicial da taxa de franquia. Agora, um tópico bem interessante aqui, que também é uma explanação de dúvida, ok, eu tenho meu negócio, né? Para quem não sabe, eu também estou franqueando, né, 2 negócios meus e o meu lançamento do primeiro da Marx, inclusive de franquia, né? A franquia da Marx, nós vamos fazê-la e agora em maio, né? Então, a primeira venda de franquia a nível nacional dela. Então, tudo foi indagação minha, né? Ok, vamos lá, preciso criar minha taxa de franquia. Qual vai ser o valor da minha taxa de franquia? Quais são os requisitos? Como que eu analiso? Como que eu calculo isso, né? E a primeira base para a gente, né, existem todas fórmulas para isso, tá? Mas de uma forma sucinta aqui, a sua taxa de franquia vai ser realmente uma média da taxa de mercado, ponto. No meu caso específico, não existe nenhuma franquia ainda de registro de marca, né? Então, como que eu tenho que fazer? Como que eu vou mensurar isso? A gente vai, né, fazendo um benchmarking, vai analisando ali a média de empresas, fazer uma analogia com outras franquias de prestação de serviços. Então, isso que a gente faz a média de empresas análogas, né, que estão no mesmo ramo ou em ramos parecidos, aí a gente faz uma média, para nunca estar acima, né, do que realmente é cobrado no mercado, porque daí você já gera uma primeira impossibilidade ali na cabeça do franqueado, né? Ele faz essa comparação inevitavelmente, mas existem cálculos para isso também, tá? No item ali C, que vai falar também, além de tudo isso, todo esse cálculo, todo o valor que você precisa para fazer essa franquia, você também tem que ter o valor das instalações, equipamentos e tudo mais, né? Podem ver que tem muitos requisitos, mas assim, o que a gente vai passar por cima para vocês, né, verem de uma forma mais pontual aqui, vocês vão ter que ter o mais importante, suporte, gente. Lá no item 13, que fala que vocês é obrigação, né, do franqueado colocar, né, a suporte, supervisão de rede e todos esses demais itens, treinamentos para os franqueados. E é aqui que reside uma das maiores problemas na prática de uma franquia, né? Que não é não consegue, ela cria toda a fase anterior e quando vende, não cria a fase pós, né? Não cria a fase de pós-venda de uma forma eficiente. E muitas empresas aí vão fechando ao longo do tempo por falta de suporte do franqueador. Então, por isso que a maturidade da empresa de vocês, ela tem que ter sempre 2 estágios de análise. Antes, o pretérito, ou seja, já estou pronto
para criar esses manuais, já estou pronto para fazer essa processualização, ok, perfeito, inicia o processo. E depois, eu estou pronto para montar um time de suporte, porque vai ter que ter investimento, vai ter que ter novos funcionários, vai ter que ter treinamento, vai ter que ter alguém que vai receber, né, e despachar tudo isso. Então, essas são as duas principais análises que a gente sempre vai passar para vocês, porque se vocês não tiverem suporte, há um grande risco, né, de tudo que vocês estiverem fazendo ali terem prejuízos depois, porque o franqueado ele realmente pode rescindir, né? Ele vai poder rescindir o teu contrato porque não vai ter, você não forneceu o mínimo necessário para ele. E por fim, né, para a gente concluir aqui a nossa apresentação de uma forma bem rápida e sucinta, é que, tá bom, entendi, eu estou no estágio aqui, né, para iniciar toda a formatação. E também posso, depois do processo de formatação, iniciar também uma estrutura de suporte. Ok, agora, o que eu preciso fazer? Quais são os passos? Então, existem a divisão do processo de franqueabilidade em módulos. Primeiro módulo que é necessário que a gente desenvolva são os estudos financeiros, ou seja, o módulo financeiro. Nós vamos literalmente entrar na sua empresa, é necessário que a pessoa, né, analise o estágio financeiro da sua empresa. Se você está com todos os tipos de DRE, se você já está com todos os cálculos, a precificação correta, é feita toda a análise mesmo de fluxo de caixa, lucro, margem, markup, tudo isso é feito nessa primeira fase. Então, é feito realmente um estudo financeiro para ver se viabilidade, principalmente para analisar qual vai ser o payback disso que a gente vai falar para o nosso franqueado, né? Segundo passo, terminou, está redondo isso, começam os processos de operação e os manuais. Então, esse passo aqui vai depender de como está a maturidade da sua empresa, que daí demora em torno de 3 a 4 meses ou até mais, a depender se a sua empresa está, né, do zero. E, por fim, depois disso é que vai para o jurídico, que é a elaboração da COF dos contratos. Então, resumindo, basicamente, lembrando que tem o passo aqui do layout e do arquitetônico, né? A gente fala que quando a empresa ela tem já um padrão, ela replica isso e provavelmente ela já tem um arquiteto. Então, é mais fácil ela fornecer todos os projetos arquitetônicos e os manuais, né, de arquitetura. Mas tem que incluir aqui também a criação de layouts e padronizações, né? Então, resumindo, são esses 3 principais passos que vocês precisam desenvolver para colocar ali, para iniciar toda a expansão e escalar o negócio de vocês. Gente, é isso, né? Resumindo de uma forma bem rápida, bem sucinta, né? Nós ainda temos alguns minutinhos para tirar algumas dúvidas, para bater um papinho aqui, né? E para fazer o esclarecimento de qualquer coisa relacionada, então, de tudo que a gente acabou de falar agora. Bom, muito bom, doutor Carlos. Parabéns pela sua apresentação aí. Eu já tenho uma pergunta aí, tá? Pode, vamos lá, vamos começar, Então, que a gente tá. tem aqui alguns minutinhos para isso. Beleza. Assim, no caso tem bastante modelo, assim, eu penso em franquia, assim, é tudo muito pensado na questão de loja física, layout, digamos assim, fachada, e digo assim, quanto, por exemplo, digamos assim, eu quero, se a pessoa quer abrir um negócio, né, que talvez seja do segmento tradicional e queira, por exemplo, utilizar meios digitais, por exemplo, para venda, né, formas de vender de forma digital por redes sociais ou criar aplicativos para assim, seus clientes instalarem eles. Como é que funcionaria? Desculpa que a minha funcionária acabou de chegar aqui, só o finalzinho. Como funcionaria se você quisesse fazer isso de forma escalável no meio digital? Meios digitais, assim, é assim, o que acontece? Eu quero criar uma franquia, por exemplo, aplicativos, por exemplo, quisesse criar um negócio de que uma parte dele seria, digamos assim, Física aplicativos, e exatamente, híbrida, aplicativos, a gente chama, né? Uhum. exatamente. Bom, nesse caso específico é totalmente possível também, tá? Por quê? Porque você vai estar, quando você, a franquia, ela não exige algo físico, ela exige transferência de conhecimento, tá? Então, quando você desenvolve um aplicativo, desenvolve qualquer tipo de tecnológico, digital, você também vai transferir o uso, as regras e técnicas do uso daquele aplicativo, as limitações de uso, as regras, tudo por meio disso.
Então, por exemplo, só que nesses casos específicos, o mais comum é o licenciamento, tá? Quando a gente fala de expansão por meio de uso digital, né, de áreas do que foi desenvolvido tecnologicamente, é feito licenciamento porque você transfere o uso da marca e o know-how do uso do aplicativo, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar vamos pensar em adquirir algum tipo de empresa de aplicativo de delivery de comida, né? Que é muito comum. Existe já várias, né, na nível nacional. Se a pessoa desenvolveu toda uma metodologia através de manuais, se exigir isso, a operação dela, ela vai fazer por meio de franquia. Tá? Então, o que é franquia? Por exemplo, eu sou licenciada, um exemplo claro de um modelo de negócio 100% digital. Eu sou licenciada, eu tenho um licenciamento, eu comprei o licenciamento de uma rede de mercados autônomos, de autoatendimento, né? Então, o que significa isso? Significa que eu comprei o software, toda a parte de aplicativo dela, toda a parte de desenvolvimento de venda de software, por meio de licenciamento. Por quê? Porque não tem manual, eu não recebi nada, nem ela desenvolveu as obrigações de cumprimento e exposição da marca de uma forma mais rígida. Então, eu simplesmente comprei tecnologia, eu comprei ali o direito de uso daquela tecnologia por meio de licenciamento. Então, quando a gente fala é mais comum na área de crescimento, né, na área de crescimento e expansão de tecnologia, de aplicativo, o uso de licenciamento, sim, porque não tem muita, né, complexidade no uso. Beleza. Obrigado aí. Alguém aí tem mais Mas, alguma dúvida aí? Pode aproveitar. Bom dia. Meu nome é Mirta e eu tenho uma dúvida. A franquia ela pode determinar os preços de venda, de comercialização dentro da unidade? pode, Ou pode. pode? Pode. Então, por exemplo, a franquia ela vai determinar alguns requisitos. Por exemplo, ela vai determinar que se você está naquele bairro, aquele bairro ele tem um perfil, por isso que é tudo dentro do estabelecido na COF, né? Tem um perfil de público A, você tem uma tabela de preço. Se você está em outro bairro com um perfil de público B, C, você pode ter uma liberdade de aplicação de uma outra tabela de preço. Mas ela sempre vai ficar, a atuação do franqueado sempre vai ficar restrita aquela criação feita, né, pelo franqueador. Então, se você aplica, opera outro tipo de valor sem autorização, ele pode sim aplicar daí as penalidades que estão previstas em contrato, tá? Então, de repente, tem que analisar como que está o seu contrato sempre a sua COF, né? Porque isso vai sempre ser um padrão criado pelo franqueador. Existem casos, sim, que não há padronização do franqueado? Pode existir. Do franqueador? Pode existir. Mas, via de regra, né, sempre o franqueador ele faz essa análise com a precificação correta e você tem que seguir, né? O franqueado tem que seguir. Obrigada. Imagina, obrigada, Mirta. Beleza, então, mais alguma Carla, dúvida? Oi, Marcelo. a gente, no passado, a gente fez um modelo que nós começamos com licenciamento no começo, porque também tem o risco, nosso risco, né? Porque você licencia, você vende uma franquia, em tese, a franquia tem que funcionar, porque o cara colocou dinheiro, ele colocou as coisas lá e tal. Tem esse lado que você falou que o franqueado tem obrigações, mas também o franqueador também tem, né? Então, tipo, você compra uma franquia, coloca lá e o negócio não gira, tem uma corresponsabilidade, eu acho, né? Que tem uma corresponsabilidade do franqueador também. Então, você como franqueador, na época a gente decidiu, não, vamos partir para o licenciamento, porque a gente sabe que o negócio é bom, mas a gente não quer se comprometer com o... E depois a gente foi para a franquia. A gente teve um problema, né? Porque tinha gente que já era licenciado, o cara falou, não, eu não quero comprar sua franquia, né? Porque eu já tenho a licença. E aí a gente falou, putz, se a gente soubesse que era tão bom assim, a gente já teria partido para a franquia, vender franquia ao invés de vender licenciamento. Mas, tipo, lá a gente achou melhor licenciar no início, e aí que ficou, tipo, alguns caras ficaram licenciados e os próximos ficaram com franquia, entendeu? Meio que a gente mudou o modelo, mas também tem o nosso lado, né? Quando você vai franquear alguma coisa,
você precisa pensar, né? Os DREs, você precisa testar, porque, sei lá, eu monto um negócio aqui em Rondon bomba, mas você vai para Cascavel, é outra cultura, é outra não sei o quê, pode ser que lá não dê certo o negócio, né? E aí, né, você tem as suas responsabilidades, você como franqueador, por isso que é legal testar bem, né? Às vezes você até mesmo abrir lojas em outros lugares para você ver, ter certeza que é assim e tal, para depois dar esse outro passo, né? Assim, é só dividindo um pouco uma história aí, né? Mas sabe que eu achei interessante nessa observação, Marcela? Porque, assim, realmente você foi com um passo seguro, né? Que é o primeiro licenciamento, depois você faz a marca, faz a franquia. Mas eu quando vou fazer a consulta, né? Quando eu atendo o cliente, eu sempre, aquele cliente que não está maduro o suficiente na empresa dele, eu sempre aconselho exatamente esse segmento. Você inicia como licenciamento, testa, dá uma validação, verifica se tem alguma correção muito séria para fazer, e depois você vai para a franquia, porque depende muito literalmente ali como a empresa está mesmo. Então, não foi errado, você falou assim, você soubesse, não, eu acho que foi extremamente certo do que você fez, porque o seu estágio de empresa, seu momento de empresa, naquela época, ela precisava dessa estruturação, né? Então, eu sempre aconselho, quem tem uma empresa, né, por exemplo, a Mirza acabou de fazer uma pergunta bem, bem interessante, você analisa primeiro como que está o momento dessa empresa, e regulariza, e se tiver que reorganizar, reestruturar, refazer, faça agora, porque você vai analisar, você vai entender que no crescimento, a matriz tem que estar totalmente certa para não aguentar ali todos os pepinos que vão vir dos franqueados, né? E nesse sentido, justamente dessa pergunta, se uma franquia está operando com prejuízo, qual é a responsabilidade da franqueadora? Ela tem alguma corresponsabilidade nesse sentido? Vai depender muito do contrato e da circular que vocês firmaram, entendeu? Então, tem que... Como que a posição regra, via de regra, tem corresponsabilidade. Mas tem que entender como que ela estabeleceu isso contratualmente, tá? Então, é possível uma revisão contratual? Sim, é possível. É possível, sim, estabelecer uma responsabilidade para a franqueadora? É possível. Mas tem que analisar a fundo aí a sua COF e o seu contrato. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Primeiro passo. Hã? Cada caso seria um caso, né? Depende, é muito específico cada franquia, né? Como é montada essa estrutura da franquia, né? Exatamente. Então, se tiver previsibilidade, alguma brecha dentro do seu contrato que permita uma corresponsabilidade real, sem dúvida nenhuma, você, além dessa divisão que dá de responsabilidade, você pode exigir ali até mesmo uma quebra contratual, né, sem aplicação de multa, ou até mesmo algum tipo de indenização. É possível, sim. Tá? É possível. Por isso que a circular e o contrato ela é essencial na formatação ali do negócio. Hoje estão surgindo, desculpa, não sei se... hoje estão surgindo algumas empresas assim que nem, por exemplo, que são lojas que não cobram taxas de franquias. Por exemplo, as grandes marcas, principalmente do comércio e confecção, estão com o nome de estúdio. Não é uma franquia, mas não cobra a taxa, mas tem um contrato que é tudo igual da franquia, só que eles não cobram taxa e não cobram royalties. Então, isso eu não sei o que seria, qual que é a diferença desses, o pessoal chama estúdio para não ter o nome de franquia, ou no fundo é a mesma coisa? Olha, eu nunca vi, você está sempre me trazendo um assunto novo. Existem as micro franquias, né? Existem franquias, tem micro franquias, que são franquias de menor porte. Agora, estúdio, Marcelo, nunca vi. Você já ouviu alguma coisa dessa? São, assim, lojas exclusivas, né? Que a própria indústria, a Coach tem, a Live tem. Hoje é uma tendência do comércio de confecção, assim, montar lojas próprias da marca, só que eles não cobram nenhuma taxa, só que você tem que trabalhar única e exclusivamente com o produto daquela marca. E tem todo um
contrato, mas eu acho que então, nesse caso, não se enquadra como Não é franquia. franquia, não é Não é franquia, porque, a franquia é obrigada a cobrar uma taxa? não, o que acontece? Tem que ver a natureza do contrato. Talvez seja uma participação de lucros ou um contrato de expansão, onde ela fica responsável por abrir uma unidade. Tem que entender qual é o tipo de natureza de contrato, mas ela não é franquia. Porque a franquia, ela não só da exigência da taxa, mas ela tem a obrigatoriedade de administração, né? Então, se esse estúdio faz a administração e está se transvestindo, revestindo de uma outra natureza que na franquia, aí ele está burlando alguma coisa. Mas, né, eu tenho que analisar. Eu realmente não recebi nenhum tipo de contrato de estúdio para analisar e fazer essa verificação de compatibilidade. Não teria um ato de licenciamento? Então, a gente tem que ver se porque o licenciamento não exige taxa, né? Daí sim, não exige, mas ela falou que ela obriga a vender, a comprar o produto. Na verdade, Carla, eu acho que é alguma coisa. Tem um movimento eu acho que está tendo um movimento aí para substituição de representantes, tá? Então, as grandes corporações tem os representantes comerciais, vamos dizer assim, né? E aí o que eles estão tentando fazer? É um movimento de eu pego lojas específicas, não cobro nada, só que esse não cobro nada já paga o representante, entendeu? E eu vendo direto para eles. Então é um jeito que eles têm de bypassar alguns representantes e tal e ir direto no ponto de venda, né? Mas daí é como se fosse um licenciamento, mas que está sendo pago por de outro jeito. A cadeia de supply, a cadeia de abastecimento é que está pagando essa diferença. Eu escutei alguma coisa nessa linha aí, principalmente na área de confecções, né? Que é uma área que está fazendo bastante isso. Mas o Maico levantou a mão aí. Vai lá, Maico. Bom dia. Eu sou aqui de Rio Verde, Goiás, e recentemente eu recebi foi uma procura. Eu trabalho no ramo de produtos médicos, igual ao do Fábio, uma pessoa que queria abrir em outra cidade uma empresa no mesmo segmento. E eu falei, não, franquia eu não quero, pela complexidade talvez, né? Mas que eu poderia fornecer algum tipo como se fosse uma consultoria para ela, vender uma consultoria com uma taxa, eu diria que a taxa de franquia, né? E mais um período estipulado, tipo 12 meses com parcelas mensais. Isso entraria como se fosse o licenciamento, porém, no licenciamento não tem as taxas, né? Como que eu... Não, você está transferindo para ela a sua marca também? Eu não gostaria. Não, então, aí já resume, o licenciamento, lembra, gente, quando se fala em franquia, licenciamento precisa obrigatoriamente da transferência da marca. Então, se você, nessa consultoria que você vai estar fazendo para ela, você também vai auxiliá-la como implantar a sua marca no local, e aí vai autorizar ela a colocar na fachada dela a tua marca, licenciamento. Independente de taxa, licenciamento. Se você está fazendo só uma consultoria de modelo de negócio, você está fazendo uma consultoria. Não e aí, tem no natureza. licenciamento, a questão, por exemplo, de não ter a taxa, que não tem taxas, né? Eu cobrar para ela o valor de uma luva ou por vender um negócio. Não tem obrigatoriedade de taxa. Você pode colocar a taxa. Não tem a obrigatoriedade, entendeu? Então, assim, a taxa de garantia mínima, ela não é obrigatória, mas você pode sim colocar, tá? Inclusive, estou terminando de fazer aqui, quem é de Cascavel? Tem alguém de Cascavel aqui? Será que tem? Acho que não, né? Eu estou terminando de fazer um licenciamento da FFN de Cascavel, que a gente fez um estabelecimento de taxa de garantia mínima, ele quis. Tá? Já vendeu 4, agora quer aumentar a taxa. Legal. Então, Obrigado. assim, Michael, a natureza contratual sua realmente é só mesmo um contrato de consultoria que você vai estabelecer como criar um modelo de negócio, como ela criar o mesmo modelo de negócio que o seu, mas sem o uso de marca. Tá certo. Obrigado. Imagina.
Isso. Gente, olha, em ponto, ó, 9 horas em ponto. Olha a gente só, tá hein? encerrando. Mas alguém tem Isso uma é perguntinha? precisão. Mas alguém tem uma perguntinha aí? A última pergunta? Então, Bom, muito obrigada a todos. Eu agradeço a presença, agradeço realmente estarem aqui prestigiando, estarem aqui, né, tirando as suas dúvidas. E qualquer coisa, a gente tem os canais que vocês, não sei se vocês já me conhecem, mas se não tiver, segue na rede social, tem lá o meu WhatsApp, tem o meu canal, que é a doutora Carla Demétrio, ou Marque-se Marcas, ou Franquice. O Nilmar depois passa, né? passando, vai ter assim, no grupo do Iguaçu Vale, tem um canal no YouTube também, informações Uhum. assim, se é só Ô, precisar Carla, a gente procurar. está licenciando o Iguaçu Vale agora, então, mediante um pagamento, um percentual, né, Nilmar? Depois Vamos olha, licenciar. o seu equity aí da Iguaçu vai aumentar muito depois dessa premiação, né? A gente ganhou, É o o timing. pessoal ganhou aí, né? Ganhou aí no Aham. Brasil, então agora a marca já está subindo. É melhor se pegar agora, que o percentual vai cada vez aumentar mais, né, Nilmar? Exatamente, a gente vê assim que, né, na realidade, assim, assim é uma conquista nossa, né? As pessoas que fazem parte do Iguaçu Vale aqui, são todas as pessoas que, na verdade, hoje acompanham, digamos assim, ou nas redes sociais, ou pelos encontros, assim, fazem parte do Iguaçu Vale, né? Se sentem parte e vão se beneficiam disso, né? E a ideia é que, se você abrir um negócio, né, você fale que é da região do Iguaçu Vale e está vender para qualquer lugar do mundo, né, seja um pouco mais fácil, né? Então, Gente, eu esqueci de fazer uma coisa, não sei se é padrão aqui, mas eu faço, a gente participa do Beni, então eu não sei se tem alguém que participa aqui também, mas enfim, vamos abrir as câmeras e tirar uma foto para a gente postar nas redes sociais? isso aí, boa ideia. Então, vamos Vamos, lá. vamos, Pessoal, vamos. quem quiser abrir a câmera aí, Se vocês quiserem, né, abrirem a câmera para a gente já postar e marcar todo mundo. Vamos lá. 1, 2, 3. Foi. Aí, muito obrigada, gente. Eu acho que qualquer coisa a gente só me chamar lá no direct, a gente passa o contato por aqui. Obrigada, obrigada pela atenção e excelente dia para todo mundo. beleza, Carla, agradecemos a você aí compartilhando seu conhecimento, foi muito proveitoso aí para todos, acredito, né? E até o próximo encontro, gente. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Então, pessoal, bom dia para todo mundo aí. Tchau, tchau.